isso, vamos então à entrevista dele, Marcelo Teixeira, entrevista exclusiva ao De Olho no Peixe, tá? Onde ele foi questionado sobre esse momento do Santos na Série B, foi perguntado sobre planejamento, foi perguntado sobre Gabigol, enfim, vamos acompanhar aqui o que disse o presidente santista. Expectativa de contagem regressiva, né? O Carille estabeleceu aí uma quantidade de vitórias pelo acesso. O Santos estava a 5, venceu hoje, faltam 4. O presidente também está nessa contagem regressiva. Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe. Felipe, eu acho que o Santos tem que cumprir jogo a jogo, independente do número de jogos. Tem que entrar, cumprir a sua obrigação, vencer os adversários e ir pontuando de acordo com os nossos adversários. O campeonato é assim, dessa forma. O time não se apresenta tão bem, mas vai conquistando os pontos, vai mantendo o objetivo que é estar entre os primeiros colocados, e acho que a gente está caminhando, não garantido, mas caminhando bem dentro da própria programação. Muito se fala sobre a possibilidade de uma mudança, mesmo com a história da renovação automática em caso de acesso do Carille. Esse futebol que é feio, né, mas que acaba sendo em muitos momentos objetivo, ele mais te preocupa ou ele de alguma forma te deixa tranquilo porque você está vendo que as coisas estão caminhando pelo menos, presidente? Não é uma preocupação, é porque nós estamos acostumados a sempre ver o time se apresentando melhor tecnicamente. Mesmo o campeonato sendo diferente, nós gostaríamos, todos nós santistas, que o Santos fizesse apresentações melhores. Mas, volto a dizer, independente dos contratos, eu disse isso no início do ano, disse também nas coletivas, prestando contas da transparência da gestão, no sentido de que, independente dos contratos, sempre as avaliações serão feitas ao término da competição. Nós, ainda bem, nesse ano temos a competição sendo encerrada em novembro, então nós temos tempo suficiente para todo o planejamento que já está, em parte, sendo feito visando 25, nós queremos fazer de uma forma mais contundente. Não podemos dar um passo hoje, porque nós estamos disputando uma competição querendo alcançar o objetivo. Então, ao alcançar o objetivo, e nós estamos concluindo a participação do Campeonato Brasileiro deste ano, nós, logicamente, já teremos em prática o que nós pretendemos fazer para o ano que vem. 65. Uma coisa que chama atenção, né, dessa entrevista do Marcelo, tem mais coisa ainda, tá, gente? Mas só para analisar até esse momento, ele deixa claro que não está satisfeito com o futebol apresentado pelo Santos. E aí a gente pode levar de dois lados, né? O lado da comissão técnica, que não existe essa satisfação, digamos assim, com a comissão técnica, com o trabalho que vem sendo realizado e também com os próprios jogadores. Então, eu, Nájila, que acho que precisa sim ter uma mudança na comissão técnica e no elenco do Santos, isso, ouvindo o presidente Marcelo Teixeira falando, espero não estar errada, tá? Espero que essa seja uma fala de um presidente junto com a sua diretoria que entende que o Santos vai precisar de uma nova reformulação para 2025. Porque o meu grande medo, quando a gente estava nessa Série B, mesmo voltando, né, como campeão ou não, o meu medo era o seguinte: a diretoria achar que esse elenco é ok para uma Série A de Campeonato Brasileiro. E não é, gente. Não é. Se é um Santos que já encontra dificuldade para jogar contra Novo Horizontino, contra Operário, contra Brusque, contra Botafogo, contra Avaí, vai encontrar muito mais dificuldade para enfrentar equipes com mais poderio financeiro do que clubes da Série B do campeonato, por exemplo, né? Então, pelo menos, essa fala do Marcelo Teixeira, não dá para eu cravar que isso vai acontecer, mas pelo menos é um fiozinho de esperança de que algumas coisas vão mudar para a próxima temporada, e evidente, né? Vai ser uma análise após a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente em relação a jogadores, para saber se, dá um exemplo aqui, Otero fica, Juliano fica, né? Alguns jogadores vão sair, outros vão ficar, por avaliação da comissão, né? Se vai estender esse vínculo ou não. Enfim,
Bora lá, continuar. 5 pontos você acha que está garantido na elite? Eu disse a eles, disse ao Carille, disse a todos da comissão, ao próprio futebol, a gente não tem que ficar com limite de pontos. Nós temos que pontuar, estar sempre na liderança dessa competição, buscando a liderança, e é isso que nós temos que fazer. Jogos em casa, jogos fora, temos até um bom percentual de vitórias fora de casa no segundo turno, isso é muito positivo. Nós tivemos aquela oscilação dentro de casa, de resultados que deveriam ter sido melhores, mas o importante é isso, é que o time também alcança resultados fora de casa, e diante disso há uma expectativa positiva. Para te liberar e agradecendo sua participação no De Olho no Peixe. Bom, eu sei que de técnico, evidentemente, a gente não vai nem discutir nesse momento, porque você não vai falar, né, até porque o Carille é o técnico do Santos. Mas alguns nomes começam a surgir como jogadores, como Gabriel Barbosa. Existe alguma possibilidade, depois daquele contato inicial que você fez, de evolução de conversas com a situação do Gabriel lá no Flamengo, também de indefinição e de talvez não renovação? Talvez possa ser um nome para a próxima temporada, o nome do Gabriel Barbosa? É prematuro da nossa parte ficar ventilando ou especulando nomes. O Santos hoje disputa uma Série B do campeonato. Como você pode ter certos contatos, articulações, todas no intuito de quê? De você alcançar um objetivo. Você, em hipótese alguma, não pode imaginar que você esteja trazendo reforços visando uma temporada de 25, por mais otimista que a gente esteja, e talvez os próprios profissionais envolvidos nessas negociações, mas tudo passo a passo. Hoje nós temos o grupo, nós temos a comissão técnica e vamos gradativamente buscando o objetivo. Esse é o mais importante agora. Presidente, obrigado e boa sorte. Obrigado, bom trabalho a vocês, parabéns, até por sinal. Tá aí a entrevista do Marcelo Teixeira, né, ao De Olho no Peixe. Eu acho que o que dá para a gente destacar isso mesmo é essa insatisfação que ele demonstra ao falar do aproveitamento do Santos, né, da forma como o Santos está jogando. Então espero, repito, né, o que eu falei, que isso seja um indício de que teremos um Santos completamente diferente para a próxima temporada. Nós sabemos que conversas seguem com o Sampaoli, é um nome que agrada muito, especialmente o presidente Marcelo Teixeira. Essa situação do Carille não pegou bem, tá? Não pegou bem internamente e também com a torcida do Santos, dele não ter ido à entrevista coletiva, de ter deixado o seu auxiliar. Então, são indícios de que o relacionamento está chegando ao fim. A diretoria do Santos só não troca o treinador agora porque tem a multa. Então, mesmo que você mande embora o Carille, você vai ter que pagar a multa. A diretoria do Santos entende que está perto aí de conseguir o acesso, então não teria necessidade de demitir o Carille. É aquilo que a gente vem falando, né? O Santos vai voltar para a Série A, apesar do futebol bem medíocre do Santos Futebol Clube, bem horroroso do Santos Futebol Clube, apesar de ter um treinador que não consegue ter variações. Apesar de tudo isso, o Santos vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente, né, a gente olha para a classificação, até mesmo com jogos desta rodada, das equipes que tropeçaram, o Santos vencendo, consegue abrir uma certa distância, então acho sim que a gente volta. E também a gente tem que falar, né, vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem, a gente falando isso há um bom tempo. A diretoria queria sim trocar o Carille naquele momento de turbulência. Só não o trocou porque o Sampaoli não aceitou e também o Cuca não aceitou. E para trocar, para trazer um treinador que a torcida também teria uma certa rejeição, sem ser um nome mais forte, a diretoria então optou em manter o Carille. E aí, obviamente, com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, com a volta para a elite do futebol nacional, as coisas vão mudar e, evidente, o Santos vai anunciar a saída do Carille e a chegada de um outro comandante que tem uma grande possibilidade de ser Jorge Sampaoli.